Olá, seja muito bem-vindo a esse espaço de reflexão bíblica. Eu me chamo Roberta, muito prazer. Hoje nós vamos refletir sobre uma frase na Bíblia, um trecho da Bíblia que diz assim, ó: assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Eu acredito que você já deva ter ouvido falar, porque esse trecho ele é bem conhecido. Mas vamos pensar um pouco a fundo sobre isso e vamos pensar, refletir sobre a nossa vida, pensar se realmente a gente estaria disposto a ser o último, ainda mais aqui na nossa cultura, no nosso país, em que às vezes, não sei se acontece com você, mas comigo já aconteceu muitas vezes assim, né? A ansiedade, assim, às vezes de todos nós, né? A gente tá numa fila e tem um espaço assim, né? Principalmente depois da pandemia, tem pessoas que continuaram adotando esse espaço, esse distanciamento. Aí uma pessoa se atravessa na frente, né? Então é aquela coisa, né, de todo mundo querer ser o primeiro, né? Às vezes até mesmo invadir o espaço do outro, desrespeitar, né? Isso diz muito sobre a nossa vida. E é uma coisa que pode parecer simples, mas lá no fundo, será que a gente estaria disposto a ser o último? Porque esse é o desafio para nós, né? Porque muitas vezes na nossa vida, em muitas situações na nossa vida, a gente tem que realmente se aquietar, ficar mais em silêncio, esperar Deus agir na nossa vida, né? Às vezes a gente tá orando assim por um casamento, por um filho, e não adianta a gente falar. O que a gente deve fazer é se colocar em silêncio, interceder, orar e deixar Deus agir. Como é difícil, né? Vamos ser sinceros, porque eu acredito que seja difícil para todos nós. Como é difícil a gente se colocar nessa situação aparentemente sendo os últimos, né? E deixar Deus agir ao nosso favor, Deus agir na nossa vida. Então, é muito interessante a gente fazer essa reflexão e repensar na nossa vida, repensar se nós estamos, se nós estamos dispostos a sermos os últimos, né? Porque aqui fala assim, os últimos serão os primeiros, né? A gente ter essa postura, muitas vezes em algumas situações da nossa vida, de baixar a guarda, de confiar no agir de Deus, de deixar Deus fazer por nós e não a gente, porque quantas vezes, pelo menos comigo já aconteceu, quantas vezes eu já quis dar aquela ajudada, né? Aquela ajudadinha em Deus, né? Quantas vezes eu pensei assim, peraí, vou aqui, vou fazer isso que vou ajudar, né? Não que a gente não seja cooperador de Deus, mas tem muitas situações na nossa vida em que a gente tem que ficar num segundo plano, a gente tem que ficar assim mais nos bastidores, ficar em silêncio, ficar em oração, ficar intercedendo pela situação, porque tem muitas vezes que a gente não adianta a gente falar, não adianta mais a gente, né? São várias coisas, às vezes até um atrito no trabalho, uma injustiça, né? Você pode de repente falar com a sua chefia, mas daqui a pouco ninguém vai ver o seu lado. O que adianta mais fazer? Adianta xingar e brigar com todo mundo? A gente precisa buscar muita sabedoria, porque quantas vezes nós falhamos nesses detalhes, nesses detalhes da nossa vida, a gente buscando a justiça própria, ou a gente se conformando em ser o último, né? Se conformando em ser injustiçado. E claro que isso é algo que entristece o coração da gente, mas a gente não pode nunca esquecer quem é o nosso defensor, quem é que nos justifica, quem é que cuida da nossa vida, quem é que não perdeu o controle das coisas, né? Porque a gente fica nessa ansiedade, assim, de controlar a nossa vida, de sair tudo perfeitinho, de não ser prejudicado, de não ser o último, de não, né? Então, a gente acaba assim se colocando como os próprios donos
e Deus da nossa vida, né? Se a gente age dessa forma, a gente já está comunicando que a gente não confia o suficiente no agir de Deus. Então, que a gente possa pensar, eu vou deixar esse trecho que é bem curtinho, tá no livro de Mateus, para a gente pensar. Como eu disse, eu acho que é um trecho que todos nós conhecemos, ele é bem falado, né? Mas que a gente possa pensar com profundidade sobre isso e ser sinceros conosco mesmo, se realmente a gente está dispostos, muitas vezes em algumas situações da nossa vida, em baixar a guarda, em aparentemente sermos os últimos, né? E deixar Deus agir ao nosso favor, confiar no agir de Deus. Em muitas situações, o nosso relacionamento com Deus, o Espírito Santo vai nos orientar a manter silêncio, né? Muitas vezes a gente faz as coisas erradas nos desafios da nossa vida porque a gente não tem um relacionamento com Deus, a gente não escuta a voz de Deus. Porque, como eu dei um exemplo, às vezes até um ambiente de trabalho, um atrito que aconteça no ambiente de trabalho em que a gente é prejudicado, a nossa primeira reação é fazer a justiça própria, né? A gente, não, mas que isso, eu fui injustiçado. E a gente já perde a razão com isso, né? Então, quantas ciladas, muitas vezes, nós, como pessoas que amamos a Deus, pessoas que professam seguir o cristianismo, mas às vezes até mesmo por termos uma fé imatura, né? Por não termos um relacionamento com Deus, quantas ciladas espirituais, ciladas do inimigo contra a nossa vida nós entramos por não agirmos da maneira certa, por defendermos a nossa causa, por, né, lutarmos contra essa injustiça toda e não baixamos a nossa guarda, não nos colocamos ali naquele momento, momentaneamente, como últimos, né? Porque aqui a palavra de Deus fala, os últimos serão os primeiros, né? A gente ter essa postura de não querer, né, assim, resolver tudo na nossa vida sozinhos, ter a dependência de Deus. Quando for um momento de calar, quando for um momento de ter o silêncio, de procurar não ficar se justificando e se defendendo, que a gente possa ouvir a voz de Deus, que a gente possa obedecer e confiar que apesar desse primeiro momento, aparentemente, a gente está perdendo, o que fala a palavra de Deus? Os últimos serão os primeiros. E que privilégio quando a gente deixa Deus defender a nossa causa. Quando a gente sai um pouquinho de cena, sai dessa posição, né, de controlador da nossa vida e deixa Deus realmente defender a nossa causa. Eu sei muito bem que é algo difícil, né? Eu sei muito bem que é algo difícil. A nossa primeira reação, o ímpeto, é a gente se defender, a gente argumentar, a gente falar, né? Mas nós precisamos exercitar isso. Nós precisamos exercitar de forma mais profunda a nossa confiança e dependência no cuidado de Deus. Confiar que Deus é quem cuida, é quem provê na nossa vida, é quem é o nosso juiz, né? É quem é o nosso defensor. E que mesmo que seja num primeiro momento as coisas não estejam, né, fazendo sentido, mas que a gente possa ter persistência nessa confiança, que mais tarde a gente vai ver os frutos de uma postura correta, de uma confiança, de uma dependência no nosso Deus. Então, se você gostou dessa reflexão, compartilha com mais pessoas, dá o teu like nesse vídeo, te convido a te inscrever nesse canal e também vou deixar a chave Pix desse projeto, se você sentir no seu coração abençoar esse projeto Hora da Virada. Seja muito bem-vindo a esse espaço. Abraço e até o próximo vídeo.